Olá, pessoal. Eu sou o Darlan Souza Duarte Júnior, sou engenheiro civil. Estarei aqui apresentando um artigo escolhido para da disciplina, né, da avaliação do ciclo de vida, né, ACV, sobre a condução da professora doutora Jusilane Pinho, Gi- é, e o título, tradução livre, né, Insight de revisões sobre avaliação do ciclo de vida e edificações, ACVP, que tem como autores, né, Zhang et al. 2025. Inicialmente, né, ele traz a contextualização, a introdução, que a construção civil ela é responsável por aproximadamente 36% do consumo global de energia e 40% das emissões de CO2 ela está associada ao setor energético. Isso mostra que não é possível pensar em sustentabilidade sem incluir o setor da construção. E com isso, a avaliação do ciclo de vida, né, o ACV, ele surge como ferramenta essencial para medir esses impactos em todas as fases de edificação, desde a extração dos materiais até a demolição e descarte, conforme a ISO 2006A, né, 2006B, ela menciona. Com isso vem a primeira pergunta que no artigo é muito bem claro, que ele fala, né, o que é a definição do ACV? Então, a ACV, ela segue a abordagem, né, conhecida como do berço ao túmulo, analisando a produção de materiais, como, por exemplo, cimento, aço, vidro, a madeira, a construção, ou seja, o transporte, a energia do canteiro, né? No uso do edifício, essa energia elétrica, a manutenção, e no fim de vida, na parte da demolição e a reciclagem. Essa estrutura metodológica, está consolidada, né, nas normas da ISO 14040 e 14044. E como é que essa CV ela é aplicada às edificações? Então, a avaliação do ciclo de vida como fala, das edificações, ela chama a CVB porque é o impacto B. Então, o diferencial da CVB é que ela permite comparar diferentes soluções construtivas e de avaliar seus impactos ao longo dos tempos. Então, no artigo, ele menciona, né, muito bem claro esse ponto. Ele traz como exemplo que as estruturas em concreto armado, ela pode ter impactos distintos em relação às estruturas metálicas recicladas. E somente a CV ela consegue mostrar essas diferenças, né, considerando todas as fases de ciclo de vida. Logo, o objetivo do estudo de Zhang et al. 2015, ele buscou revisar de forma sistemática a literatura sobre a CVB, mapear países, as revistas, pesquisadores mais atuantes e identificar as tendências emergentes, como o BIM, a economia circular, e destacar lacunas e desafios para avanços futuros. Com isso, na metodologia, combinou três métodos, né? Primeiro foi a parte biométrica, onde analisou-se de 327 artigos extraídos, né, da Web of Science, né, o banco de dados. E, posteriormente, né, foi a cienciometria, né, através do uso do software VosView para a rede de colaboração e palavras-chave. E, por fim, análise qualitativa, e da onde extraiu o estudo onde teve os estudos de 30 artigos mais citados, considerando os mais influentes. E mostrando, né, os resultados a partir da panorama das publicações, né, o artigo ele fala que antes de 2014 havia menos de 14 revisões publicadas por ano, e a partir de 2020 esses números ultrapassou 30 revisões anuais, impulsionando, né, por políticas climáticas e avanços digitais. Das revistas mais influentes, a Renewable Sustainability Energy Revision, com 78 artigos e mais de 10 mil citações, a Sustainability, o Journal of Climate Production e o Internal Journal of Life Cycle Assessment, que eles mostram, né, que esses são os que mais têm a influência, né, na parte dessa temática do ACV nas edificações. Na parte da contribuição dos países, a China, ela lidera o número de publicações, posteriormente seguida pelos Estados Unidos e Itália.
Esse protagonismo está relacionado a políticas específicas, né, como a política do duplo carbono na China, a certificação LEED nos Estados Unidos e a Diretiva Europeia de Desempenho Energético. Sobre palavras-chave, né, a mais frequentes estão a Life Cycle Assessment, Breeding, Usability e BIM. E a tendência emergente inclui a integração do MIM mais ACV, né, que é o fortalecimento da economia circular e o uso da inteligência artificial e gêmeos digitais, e a inclusão da dimensão social no ACV. Os principais achados, ele vem como primeiro, né, a parte dos edifícios de baixo consumo energético, que pode superar edifícios do Net Zero sob a ótica da ACV. A integração do BIM XDR que enfrenta dificuldade devido à falta da compatibilidade entre o software e existe também a necessidade de considerar aspectos sociais e culturais nas avaliações. Os softwares de ACV que o artigo menciona, né, é o Cima Pro e o Gabi, que é amplamente usado em pesquisa, o OneClick, XA e o Talent, que é integrado ao BIM, e o Atenas e Herbert, são gratuitos, porém existe essa limitação na parte do regionamento. E com isso, as principais barreiras são o alto custo e a complexidade e as bases de dados regionais que são insuficientes. Os desafios atuais que o artigo ele menciona é devido à falta de padronização metodológica, às diferenças regionais no banco de dados, pouca inclusão das dimensões sociais e culturais, escassez de pesquisa em países emergentes, e com isso, ele traz essa necessidade de profissionais capacitados em BIM-ACV e essa análise de dados. A perspectiva futura, que é muito bem claro nessa pesquisa, é que ele menciona sobre a padronização internacional de métodos e bases de dados, essa integração com a tecnologia digitais, com a IA, gêmeos digital e IoT, o desenvolvimento de modelos dinâmicos em tempo real, essa expansão da economia circular e a inclusão de países emergentes nas pesquisas. E como conclusão, né, desse trabalho, os autores concluem que o ACVB é uma ferramenta fundamental para tornar o setor da construção mais sustentável, aonde esses avanços expressivos têm mais os desafios mostram que há muito a evoluir, né, especialmente em padronização e integração tecnológica. E o futuro, ele depende da união entre a tecnologia, políticas públicas e as práticas sociais que alinham diretamente os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, como a ODS 11 e a ODS 3, conforme traz, né, no documento da ONU 2015. Aqui são uma das referências bibliográficas usando no trabalho. Muito obrigado aí pela atenção de todos.